Certamente, se você olhar para a sua carteira de investimentos nessas últimas semanas, você vai ver um grande aumento. Nós estamos vendo tanto o Ibov, um índice que tem as principais ações, subindo bastante. Nós saímos lá de 100 mil pontos para agora 117 mil pontos. E também o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, chegando nesse patamar dos 3 mil pontos. Algo que não acontecia desde 2022 e antes disso, somente lá em 2020. Realmente nós estamos vivendo um momento muito bom na Bolsa de Valores. Nós estamos com a Bolsa decolando, ela está subindo muito e agora já se fala em Bolsa em 120 mil pontos, em 150 mil pontos. A gente já começa a ter esses momentos de euforia, até onde que a Bolsa vai. E bom, o que a gente tem que fazer nesse momento? Qual é a estratégia que eu estou tomando para mim? O que eu estou fazendo com a minha carteira de investimentos? E esse vídeo serve para te ajudar a entender o que está acontecendo para você tomar as decisões do que fazer com o seu dinheiro, com os seus investimentos. Me chamo Tomás Xavier, eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. Seja bem-vindo aqui ao canal, eu estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. São 2 vídeos por semana, sempre falando sobre fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior e também renda fixa. Um canal bem completo com vários assuntos sobre investimentos. Então me acompanha aqui, se inscreve no canal que eu tenho certeza que você vai gostar e bora lá, vamos entender o que está acontecendo e o que a gente tem que fazer agora com essa bolsa em alta. E beleza, a primeira coisa é a gente entender o que está acontecendo com o mercado. Por que nós estamos vivendo essa alta nas últimas semanas? Tanto na parte do Ibov, nós conseguimos ver aqui nessa primeira imagem na esquerda, um Ibov batendo aqui 117 mil pontos. Uma alta bem expressiva que no ano de 2023 já soma 10%. E a imagem de baixo, nós temos o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, que vem também batendo o recorde, chegando aqui em 3.040. Um acumulado no ano, uma alta de 6,27%. Bom, a gente consegue ver claramente que os ativos de bolsa de valores, de renda variável, eles estão começando a se recuperar, tendo essa alta já bem expressiva. E o que está acontecendo? Na verdade, o mercado ele já está precificando uma queda da taxa Selic, dos juros do nosso país. E a gente consegue ver também nessa imagem da direita aqui em cima, onde nós temos o boletim Focus de junho, do início do mês aqui de junho, que ele mostra que o IPCA, a inflação, ela veio menor, ela vem caindo nessas últimas semanas. O IPCA está projetado para 2023 ficar ali em torno de 5,70%. Então veja, nós temos uma taxa Selic lá em 13,75%, uma taxa muito elevada para uma inflação que está menor do que 6%. Nós estamos com uma taxa de juros real muito elevada. Nós estamos com uma inflação já bem controlada, uma inflação considerada aqui baixa, mas a nossa taxa de juros está lá em cima. E quando essa taxa de juros ela continua elevada, isso prejudica demais as ações, os fundos imobiliários, qualquer investimento de bolsa de valores. As empresas, elas não conseguem pegar empréstimo para expandir, para crescer. As dívidas dessas empresas também ficam muito altas, porque olha só, se uma empresa tinha uma dívida e estava lá atrelada à Selic, ao CDI, e esse CDI veio crescendo mês a mês, ano a ano, chegando nesses 13, quase 14%. Então uma dívida que era considerada baixa, que era tranquila de ser paga, agora virou uma bola de neve, virou uma dívida muito maior. Sempre que a taxa de juros ela está alta, a bolsa de valores ela cai. E ela caiu muito nos últimos meses, a gente acompanhou isso desde 2021, 22, até o início agora de 23, a bolsa ela estava andando de lado, estava caindo, baixava dos 100 mil pontos, depois subia e ficava ali andando um pouquinho de lado e um pouquinho para trás. E agora a gente está vendo então essa alta bem expressiva. Por quê? Porque o mercado já está precificando a queda da Selic. É só a gente olhar aqui na imagem também, o boletim Focus ele sai toda semana e é como se fosse um consenso dos principais economistas que nós temos no Brasil. E bom, aqui a taxa Selic também está projetada para 2023, ainda esse ano, ficar ali em torno de 12,50%. Então veja que ela já cairia aqui 1,25%. E lá para 2024, essa taxa Selic ela iria recuar para 10%. Essa taxa de juros baixando, a renda fixa ela fica menos atrativa, os investidores eles vão buscar ativos de renda variável, fundos imobiliários, ações. Então a procura por ativos de bolsa ela cresce, isso faz com que o preço dos ativos cresça também, mas isso também favorece muito as empresas, os fundos imobiliários, as dívidas ficam menores, as empresas conseguem expandir e crescer. Então a economia como um todo ela cresce, movimenta muito mais. E é isso que está acontecendo. O mercado está precificando uma Selic, um juros mais baixo daqui para frente. Bom, esse é o primeiro ponto, é entender esse cenário econômico, o que está acontecendo aqui no Brasil, por que estamos tendo essa alta bem expressiva na Bolsa de Valores. Agora, o segundo ponto é o que eu vou fazer, qual a minha estratégia, o que eu estou fazendo com a minha carteira de investimentos. E bom, eu já estava posicionado em fundos imobiliários, em ações, eu já tinha minha carteira, as minhas porcentagens já bem
definidas. Então eu vim comprando ações, principalmente fundos imobiliários que estavam muito descontados. Agora os FIs, eles continuam descontados, mas antes, há alguns meses, eles estavam muito mais descontados. Então eu já tinha me posicionado, eu já tenho as porcentagens que eu quero desses ativos. Agora eu só vou esperar essa alta acontecer, esses ativos se valorizarem, porque não vale a pena a gente comprar os ativos quando eles estão muito caros, vale a pena a gente realmente comprar quando eles estão baratos. A gente consegue comprar mais cotas que rendem mais dividendos. Então o que eu vou fazer para minha carteira é focar em investimentos lá fora, focar em investimentos nos Estados Unidos, principalmente porque nós temos um dólar que está chegando aqui num patamar muito bom. O dólar hoje está em 4,88, um valor muito bom para a gente investir, para a gente mandar o nosso dinheiro, converter os nossos reais para dólares e aí investir na bolsa americana. Lá nos Estados Unidos, eles ainda estão passando por inflação alta, eles estão tentando controlar e a taxa de juros ela vai se manter alta por um tempo maior do que aqui no Brasil. Nós começamos esse movimento de alta da taxa Selic, dos juros, antes dos Estados Unidos, da Europa, entre outros países. Então aqui no Brasil nós já estamos com a inflação controlada e os juros vão começar a baixar. Lá nos Estados Unidos, na Europa, eles ainda estão lutando para controlar essa inflação. E isso faz com que a bolsa americana continue descontada. Nós ainda encontramos excelentes oportunidades lá fora. Então, para minha estratégia, como eu já tinha me posicionado em fundos imobiliários e ações, eu vou passar a investir. Os meus aportes eles vão ser focados nos Estados Unidos, comprando ações americanas e também os fundos imobiliários americanos. E isso, claro, aproveitando esse dólar aqui que está em 4,88. Mas dito a minha estratégia, eu penso também em você que talvez não tenha se posicionado nos fundos imobiliários, você tenha muitos investimentos em renda fixa e que agora está começando a olhar para os FIs e pensando, será que vale a pena? Será que ainda dá tempo da gente investir nos fundos imobiliários? E sim, a gente ainda tem grandes oportunidades dos fundos imobiliários. Nós não temos aqueles grandes descontos que a gente tinha ali no passado, pois os FIs de tijolos eles estavam totalmente esquecidos, largados, então ninguém queria eles e agora eles estão se valorizando e as pessoas estão começando a olhar de novo para eles. Então aquela alta que nós tivemos no IFIX ali de 6, 8%, isso já foi um ganho que nós tivemos nos fundos imobiliários. Então se você tivesse se posicionado antes, você já teria tido esse ganho. Mas ainda tem muitos FIs que estão descontados. E a gente consegue ver aqui nessa listinha, eu trouxe aqui 8 fundos imobiliários de tijolos que estão descontados. O PVPA ele é um indicador que mostra se o fundo está barato ou caro. Se esse valor vem abaixo de 1, o fundo está barato, ele ainda tem um desconto. Agora, se ele vem acima de 1, significa que o mercado está pagando mais do que o valor dos imóveis, o valor daquele fundo imobiliário. E aqui a gente tem grandes FIs, como por exemplo o HGRE, que é um fundo de lajes corporativas, prédios comerciais, o VILG11, que é de galpões logísticos, o VISC11 de shopping centers, o BRCO, que também é de logística, o HGBS de shoppings, o TIGAR, que é um fundo de desenvolvimento urbano um pouco diferente, o KNRI, um grande fundo imobiliário híbrido que atua tanto com prédios comerciais e também galpões logísticos. E para fechar aqui nós temos o BCFF, que é um fundo que investe em vários outros fundos imobiliários. Então veja, de forma rápida aqui nós vimos 8 FIs. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima que eu vou esclarecer um pouco mais, falar um pouco melhor sobre 5 desses 8 FIs que nós estamos vendo aqui. Lá eu vou entrar em mais detalhes, falar sobre os indicadores e ver um pouco mais a fundo se vale a pena a gente investir neles. Mas sim, de uma maneira rápida a gente consegue ver que existem bons fundos imobiliários. Todos esses FIs são muito conhecidos, possuem um patrimônio líquido muito grande e também nós temos as ações, algumas ações que ainda estão descontadas. Eu diria para você focar no setor financeiro e também no setor de energia elétrica. São dois setores muito importantes, muito fortes aqui no Brasil, que nós temos lá boas ações que a gente pode dar uma olhada. No geral, a gente tem sim bons ativos descontados aqui no Brasil, tanto nas ações e também nos fundos imobiliários. Então, caso você ainda não tenha se posicionado, você pode ainda aproveitar essas chances. Claro, você vai precisar estudar, ver qual ação, qual fundo imobiliário faz sentido para você e aí você vai montando a sua carteira de investimentos. Ah, mas a taxa Selic vai baixar. O que vai acontecer com a renda fixa? Bom, a renda fixa ela vai se tornar um pouco menos atrativa e essa taxa Selic ela não vai baixar assim da noite para o dia, saindo de 13,75 indo para 8%. Existe o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, e ele se reúne a cada 45 dias e é feito então esse debate sobre qual é o valor da taxa Selic, se ela vai aumentar, se ela vai baixar, se vai ser mantido o mesmo valor. Então, a cada 45 dias é feita uma nova reunião e então vai ser decidido se vamos baixar 0,25, 0,50, 1%. Então, não é da noite para o dia que essa taxa ela vai baixar muito, é algo que vai acontecendo aos pouquinhos, mas a renda fixa ela tende a ter essa baixa daqui em diante. Os juros eles vão baixar daqui para frente. E aqui nós temos uma imagem do Tesouro Direto, nós temos ali o Tesouro pré-fixado,
passado, o Tesouro Selic e também o IPCA+. Veja que o Tesouro pré-fixado está ali em torno de 11%. Se a gente fosse olhar essa mesma tabela ali no final do ano passado ou então na metade do ano passado, a gente encontrava facilmente aqui investimentos com 13%, quase 14%, um IPCA pagando o IPCA mais 6%. Agora nós temos um valor já um pouquinho mais baixo porque também está sendo precificado essa baixa da renda fixa. Então aos poucos esses valores eles vão baixando, a renda fixa não será mais tão atrativa, pagando aquele 1% garantido por mês, e aí as pessoas vão começar a buscar outros investimentos, principalmente os fundos imobiliários. É a porta de entrada de quem está aqui na renda fixa e vai buscar algo na renda variável. Então é importante que a gente já se posicione antes dessas pessoas começarem a sair da renda fixa buscando os fundos imobiliários. É interessante que a gente tenha uma carteira diversificada. E aqui que entra o quinto ponto, sempre ter essa carteira já bem montada, bem diversificada, pois aí a gente não vai ficar correndo de um lado para o outro. Hoje a renda fixa está pagando muito bem, mas a gente viu que a Bolsa de Valores já começou a retomar. E aí, será que eu vendo tudo que eu tenho na renda fixa e vou para a Bolsa de Valores? Não, não é bem assim que funciona. A gente sempre tem que ter uma carteira definida. Aqui eu coloquei alguns exemplos, não são esses valores que você tem que seguir para você. Cada um precisa entender aonde que quer investir, mas é interessante sim que a gente tenha investimentos em renda fixa, em ações, em fundos imobiliários, investimentos no exterior e também, se for o caso, em criptomoedas, em Bitcoin. Mas claro, tudo dentro das suas proporções, dentro da porcentagem que você definir para cada uma dessas classes. Então, dessa maneira, quando a Bolsa de Valores ela está para baixo, como ela estava até agora há pouco, a gente investe na bolsa para rebalancear a carteira, mas a gente sempre compra os ativos descontados, baratos. E agora que ela está começando a recuperar, a gente já pega essa recuperação desde o início, tendo um ganho de rentabilidade bem maior, bem superior do que se a gente fosse entrar agora. A gente já perdeu essa primeira alta, mas claro, daqui para frente as coisas vão melhorar mais, mas a gente já perdeu essa alta. Então, se você já tem uma carteira diversificada, bem equilibrada, você vai estar presente em todas essas altas. Lá no exterior, quando a bolsa americana estiver para baixo, a gente compra a bolsa americana. Então a gente tem que fazer sempre esses movimentos inversos ao que está acontecendo no mercado e não simplesmente correr atrás do que está acontecendo no momento, pois sempre que você estiver correndo atrás, significa que já aconteceu. O mercado está sempre precificando, o mercado está sempre vendo o futuro, o mercado sempre antecipa esses movimentos. Então não adianta a gente ficar correndo atrás sempre do que é o melhor, qual é o melhor investimento. Na verdade, o melhor investimento é você ter uma carteira bem diversificada, bem equilibrada, que aí você vai garantir que você vai estar sempre ganhando. Um lado da carteira sempre estará aumentando, o outro lado, quem sabe, vai estar um pouco para trás, mas aí você já sabe o que fazer, você já sabe aonde que você tem que aportar. Então, tenha a sua carteira bem diversificada, que aí sim você vai aproveitar todos esses momentos de alta que nós temos no mercado financeiro. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar outros dois vídeos, um falando sobre como eu começaria investindo com 10 mil reais, uma carteira já bem diversificada, com ações, fundos imobiliários, renda fixa e também investimentos no exterior. E um segundo vídeo mais focado em como montar uma carteira de fundos imobiliários do zero. Então dá uma olhadinha nesses vídeos que eu tenho certeza que vai te ajudar. Meu muito obrigado, te vejo semana que vem e falou!